A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia na sua manhã de segunda-feira, dia 16 de maio, tempo que apresenta-se parcialmente encoberto aqui em São Carlos, temperatura na casa dos seus 9 graus, caiu um pouquinho, hein? Mínima na madrugada, quando fizemos a primeira leitura às 4h30 da manhã, estava em 11 graus. Foi caindo e agora estamos com 9,2 para ser exato, aqui na capital da hospitalidade. São 7h35, quadro Entrevista que tem o oferecimento para a Farmácia São Jorge. A Farmácia do Juarez fica bem no centro, aqui em São Carlos, telefone 3325-4123. Farmácia que tem atendimento diário das 15 para 7 às 22 horas. Farmácia São Jorge, a farmácia de fundamento aqui na Avenida Santa Catarina, 37 anos de tradição. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, anunciando o quadro Entrevista que hoje vai pautar educação e cultura de Caxambu do Sul. Por isso estamos aqui com dois convidados vindos da cidade de Caxambu do Sul, o secretário da Educação, Cultura e Esportes, Silvano Santin, professor que está aqui conosco, e também o diretor cultural, que é o Estevam Casanova. Muito obrigado pela participação de ambos. E aqui a gente cumprimenta o secretário Silvano, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia aos rádio ouvintes, bom dia especial para o nosso povo de Caxambu do Sul que está nos ouvindo nesse momento e também quem participa aí das redes sociais. Um abraço a todos aí nessa segunda-feira. Agradecer a Deus por mais um dia de vida que todos nós temos e um dia de saúde e de muito trabalho. Muito bem. Estevam, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado aí pela recepção, pelo convite. Um bom dia especial também para os nossos ouvintes lá de Caxambu do Sul, assim como para todos os outros também que estão aí na escuta. Legal. Estevam, é a primeira vez que vem aqui no bate-papo do dia, vai ser a primeira, né, Silvano, de muitas, né? Verdade. Vai ser muitos, porque o orçamento que provém lá para a cultura é exatamente da educação, a pasta lá que envolve esporte e cultura também, né? Como é que funciona isso lá? A gente tem um orçamento da educação, né, que é definido todo ano anterior, em função dos orçamentos, da previsão orçamentária, e uma parte desse orçamento é destinado à cultura. Então o professor Estevam, ele controla essa parte, porque os projetos, a gente tem o prefeito sempre tem nos passado da total liberdade para que cada pasta cuide do seu setor. Então eu também como secretário de Educação, a gente tem o diretor de cultura, que cuida da parte da cultura, e nós temos o diretor de esporte, que é o Sérgio, né? Mandar um abraço lá para o Sérgio, que também cuida da parte de esporte. Claro, tudo dentro da legalidade, dentro da legislação, dentro das 4 linhas, como a gente costuma dizer. Mas é o professor Estevam que cuida dessa parte, os investimentos, planejamento, tudo com ele. A gente avaliza com certeza, porque é um ótimo profissional. Certo, já vamos pautar aqui com o Estevam as ações da cultura. Mas na educação bastante movimentado lá, né, secretário? Já havia lhe convidado há dias atrás aí, mas em função de algumas demandas, ficou para hoje. Recentemente nós tivemos a chegada de um ônibus, assim como outros municípios lá aqui da região, e Caxambu do Sul não foi diferente. Como é que estão os trabalhos lá? Bastante trabalho, né, Elvis? A educação demanda trabalho intenso. A gente praticamente 24 horas por dia tem que estar à disposição, porque são problemas que acontecem, então você tem que estar à disposição para resolver. Mas estivemos assim, podemos dizer, feliz na semana passada, né? Com muita alegria, porque depois de bastante discussão e coordenação e conversas com o pessoal lá da gerência Chapecó, da coordenadoria regional, a Marini, né? Agradecer a ela pela receptividade e pelo apoio que tem nos dado. Nós conseguimos esse ônibus com o governo do estado, né? Um ônibus de 340 mil reais, né? Teve um desconto, claro, porque o estado comprou em grande quantidade, mas o valor original dele é 340 mil, de 44 lugares que veio para o nosso município, né? Então é mais um veículo que vai ser aproveitado pelos nossos estudantes, né? A gente vem esse pedido do ônibus foi da própria Marini, em função da otimização que nós realizamos no ano passado, né? Que o município assumiu de 1º a 5º ano de educação infantil e o estado então ficou de 6º a 9º ano em ensino médio. E fomos a Florianópolis, né? Eu e o vice-prefeito de Marcos e o motorista Rafael Silva. Então a gente acabou voltando de ônibus. Ficamos 12 horas dentro do ônibus acompanhando o motorista, né? O ônibus já vem regulado a velocidade, enfim, todos os itens de segurança para atender as nossas crianças.
Mas após receber o ônibus e cumprimentar os nossos deputados, cumprimentamos a Karen lá também, que é uma das diretoras lá da Secretaria de Educação, que também muito nos ajudou. A gente recebeu uma notícia, um telefonema que teríamos mais 100 mil reais lá no Florianópolis, mesmo do assessor do deputado Padre Pedro, né? Então, a gente vinha buscando esses 100 mil reais, porque em função da reforma da creche que nós tivemos o ano passado e concluímos esse ano, precisávamos do mobiliário. Então nós solicitamos ao deputado Padre Pedro e ele nos forneceu, aí, então nos deu o aval e nos deu a certeza de que o dinheiro então estaria liberado, mais 100 mil reais para a gente investir agora no mobiliário da creche. Claro, nós temos vários deputados, né, Elvis, que têm ajudado nosso município, federal e estadual, mas nesse momento eu quero fazer um agradecimento à equipe do Padre Pedro, que muito nos tem auxiliado lá na Secretaria na liberação de verbas, e também quando a gente precisa de alguma coisa de Florianópolis, né? O próprio Murilo tem nos ajudado muito lá em Florianópolis. Quer dizer, várias ações aí, então, além do ônibus, 100 mil reais aí, todos voltados para a educação lá de Caxambu do Sul. Educação que tem bastante ações de frente lá, junto às escolas lá, né, secretário? Investimentos principalmente na estrutura também lá, né? Nós estamos, então, como falei, estamos concluindo as 2 etapas agora aí na Escola EMBA e também na creche com mobiliário, mas além disso estamos já planejando mais investimentos, a troca do sistema de monitoramento das 2 escolas, construção de abrigos para o transporte dos alunos, né, nas comunidades, também nos bairros, e também ampliação aí na Escola EMBA do abrigo onde os alunos embarcam, né, porque como aumentou o número de alunos, a gente precisa disponibilizar um espaço de maior qualidade para que as crianças possam embarcar, já que nós temos lá 5 ônibus que passam a pegar os alunos, então precisa desse espaço. E além disso, Elvis, nós temos também o projeto Cidade Educadora, né, que na próxima sexta-feira nós teremos reunião com a coordenadora do SEBRAE de Chapecó, estará presente. E esse projeto Cidade Educadora é um projeto que atende todas as crianças de 1º a 9º ano, com trabalho de formação voltado para diversas áreas. Entre elas, uma que eu vou citar aqui é a questão do horto medicinal, né? Os temperos, produzir, enfim, conhecer essa realidade, né? E nós adotamos, como a prefeitura tem a projeto de cidade empreendedora, né? Nós também estamos trabalhando com a cidade educadora, porque uma das nossas ações também, lá junto com o Proesd, que é junto ao Chapecó, né, nós temos a revitalização do horto medicinal lá em Caxambu do Sul. Muito importante revitalizar esse horto que já existia lá na área da paróquia São Jerônimo. Até agradecer o padre Luiz por ter prontamente cedido o espaço para a gente trabalhar. E a saúde, Elvis, ela está trabalhando com as PICs, né? Então, dentro dessas PICs tem 12 plantas que são fundamentais, que o nosso projeto na revitalização do horto é depois aproveitar essas plantas futuramente para distribuir mudas para as pessoas lá do município, mas também que possam ser utilizadas na saúde. E que as nossas crianças, que ficam do lado da Escola EMBA, possam também vir lá e ajudar a manusear e produzir e conhecer essas plantas medicinais. Porque hoje as pessoas estão muito acomodadas no curativo, né? Remédio de farmácia. E nós queremos voltar a utilizar também esses remédios caseiros, esses chás e outros condimentos, para que a gente possa fazer um trabalho preventivo na saúde. E aí, Elvis, também, já falando desse horto medicinal, nós temos uma outra ação importante ligada a esse horto, claro, porque lá nós trabalhamos tudo integrado, as secretarias, junto com a parte da Secretaria Social e a Saúde, Educação e a Agricultura. E a gente conseguiu lá no Centro de Idosos um espaço onde nós vamos criar uma cozinha. Essa cozinha vai ter uma pia, vai ter um fogão, vai ter uma estufa para dessecar, né? Mas vai ter também uma embaladeira a vácuo. Para quê? Porque o nosso agricultor, ele possa vir lá, utilizar esse espaço e minimamente processar o seu alimento, para que possa ser distribuído na própria merenda, porque nós temos essa preocupação de gastar os 30%, ou, quem sabe, todo o recurso da merenda escolar que vem do governo federal, gastar dentro da cidade, dentro do município, ou seja, deixar o dinheiro para os nossos agricultores. Mas para isso a gente precisa oferecer algumas condições para que eles possam produzir.
Por exemplo, se tu pegar a produção de cenoura na nossa região lá, ela não dá o ano todo. Em função do verão não tem cenoura. Mas se o agricultor conseguir fazer uma embalagem a vácuo e minimamente processar ela, ele pode congelar ela e depois a gente pode estar comprando esse produto do agricultor, porque a gente sabe que vai estar bem conservado dentro do prazo de validade, e isso também vai agregar valor. E aí, essa estufa que vai ter lá para dessecar as plantas, justamente o horto medicinal produz, traz lá, processa essas plantas medicinais e depois elas podem voltar para o posto de saúde. Claro, é um processo lento, nós não podemos querer fazer assim tudo a toque de caixa, mas estamos construindo essa ideia, incentivando nossos agricultores, incentivando a feira, incentivando a saúde, ou seja, trabalhando de forma coletiva com as secretarias, porque isso tudo vai trazer resultado positivo lá na frente para os nossos educandos, para a nossa comunidade. A médio prazo, né, secretário? A médio prazo, né? Isso. Médio prazo. Falando em PIX, as PIX que o secretário mencionou aqui são as práticas integrativas, Isso. né? E que nós tivemos, inclusive, reunião lá essa semana passada, né? Lá na acho que na Câmara de Vereadores, né? Isso. Nós tivemos lá o encontro que foi ministrado palestra em relação a essas práticas, né? O diretor de cultura aqui, agora conversar um pouquinho sobre cultura, até porque as ações também continuam, e as ações essas que não pararam desde que assumiu o ano passado, né, Estevam? Pois é. O ano passado, então, nós tivemos o desafio da pandemia, a gente teve que seguir com as atividades que já existiam no município, mas esse ano a gente estruturou um corpo de atividades que atendesse mais amplamente a população lá do município. Então, além do Departamento de Cultura pensar nas políticas públicas de cultura lá para o município, a gente também oferece algumas oficinas, né, para as crianças, para os adolescentes, inclusive para os adultos, além dos grupos artísticos que o município auxilia com a manutenção. Então, hoje a gente tem lá no Departamento de Cultura praticamente a estrutura de uma escola de arte, onde privilegia quase todas as linguagens artísticas. Então, hoje nós temos aula de violão, tem banda marcial que tem sopro e percussão, tem desenho, tem teatro, tem patinação artística, tem balé, jazz e dança contemporânea. Além, é claro, dos grupos, né, que são mantidos pelo município aí, o grupo italiano Ricordo la Tradizione e também o município cede o professor para o CTG nas danças tradicionalistas, né? E agora, nos próximos dias, a gente também tem uma boa notícia aí para dizer que a gente está tentando contratar uma professora para trabalhar com literatura nas escolas do município, nas escolas municipais, né? E também na biblioteca. Então, a gente está estruturando o serviço de uma maneira que contemple quase todas as linguagens artísticas, né? Então, as crianças têm a oportunidade de fazer e conhecer diversas linguagens, né? Ou seja, tá, busca de uma professora. Mas tanto o coral italiano, quanto também a banda marcial, né? Essa aí já é de tempo já também, né? Sim, o grupo italiano já tem tem 25 anos, até recentemente eles foram contemplados com um projeto do governo do estado, que é da Lei Aldir Blanc. Eles ganharam 60 mil reais e fizeram 4 ações no município, né, em contrapartida a esse recurso. E essas ações estão disponíveis no YouTube e no Facebook da Cultura, que a gente tem divulgado também todas as iniciativas, né? Hoje nós temos o Facebook e o Instagram, Cultura Caxambu do Sul, onde são divulgadas as atividades. Uma espécie de prestação de contas também ao mesmo tempo. Como, né? Se fosse, também, porque, né, é um retorno que a gente precisa dar à comunidade também, né? E hoje também nós temos uma estrutura lá de professores muito bem montada, né? Nós temos professores com um grande currículo que prestam um serviço hoje no município de Caxambu do Sul. Quero agradecer o serviço deles aqui também, o trabalho que eles fazem com muita dedicação lá para o município, assim como a equipe de funcionários do Departamento de Cultura, né, o Conselho de Políticas Culturais também, que tem dado um suporte lá para a gente poder
dar andamento aos trabalhos. Muito bem. Ricordo La Tradição, né? Esse Isso. é o nome? Uhum. O nome do coral italiano. O Silvano não faz parte, né? Ainda não, né? Não, eu não, ainda não. Mas logo mais eu vou começar Vai, também. né? Tem que ir, né? O município tem uma cultura italiana, predominantemente italiana, né? Exato. Então... Legal. Estamos ouvindo aqui o secretário de Educação, minha gente, Silvano Santin, professor lá em Caxambu do Sul, também o Estevan Casanova, é o diretor cultural. Aliás, desses trabalhos todos aí, Estevan, continua no ano, né? Porque aí tá no decorrer ainda, né? Então as atividades prosseguem, né? Isso, elas são oficinas permanentes, né? São organizadas semanalmente, tem oficinas que é uma vez por semana, tem outras que são 2 vezes por semana, conforme demanda. Certo. E algumas delas também são ofertadas para outros espaços do município. Por exemplo, o professor de desenho também trabalha com as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é um projeto social da Secretaria de Assistência. E de Desenvolvimento Social, na verdade. E nós temos o teatro também, que é uma outra linguagem, que o teatro favorece a comunicação, a desinibição, tem todos esses benefícios. Ele é trabalhado semanalmente também com todas as crianças da Escola Municipal Bairro Antena, que atende do 1º ao 5º ano. Então, todas essas crianças na escola, uma vez por semana, eles têm também a possibilidade de vivenciar essa experiência, né, artística. E as inscrições, o pessoal que queira entrar ainda dá? Ainda pode? Como é que Algumas oficinas nós já tivemos fechamento já nos primeiros dias ali. Mas tem algumas que ainda podem ser... Tem algumas. Precisa ligar no 3326-0270 que a gente consegue verificar, né, se tem ainda vaga ou não. Mas, a princípio, tem oficinas que ainda... tem vaga. Eu falei antes da banda marcial porque acabou sendo a atração de vários eventos lá, né? Inclusive em festividades do próprio município em final de ano, quando é o aniversário, é dia 14 de dezembro, né? Isso. 14 de dezembro que o município de Caxambu do Sul completa aniversário de emancipação política e administrativa, e sempre teve a banda marcial lá, bem como outros grupos também que fizeram parte. Lá naquele local, Silvano, onde nós temos uma obra importante que vai marcar muito lá. Logicamente que tecnicamente a gente vai falar sobre esta obra que está em andamento, mas que vai pautar muitos eventos ali com a cultura, né? Até essa semana nós já temos uma convocação do prefeito municipal. Mandar um abraço para ele também, né? Para o nosso vice Edmar, que estão nos ouvindo lá. E também mandar um abraço para os nossos vereadores, né? O presidente da Câmara lá, o pessoal que está nos ouvindo. Realmente, Elvis, Caxambu do Sul vive um momento assim, dá para se dizer um momento fantástico, em termos de obras. Claro. Tá um canteiro de obras, dá para dizer lá? Causa alguns transtornos, esses dias também no interior está acontecendo também, causa alguns transtornos, mas é pelo bem. Então essa rua coberta, Elvis, a gente tem o vídeo dela, não sei se podemos ter passado depois, mas vai ficar uma obra diferenciada, porque além da rua coberta, que vai ter o palco, aí vai ter a revitalização da praça municipal, né? A equipe lá do Sadi Pompeu, o secretário Sadi está pensando nisso também, já está agindo nesse ponto de melhoria. E é uma obra de 100 metros, né? 100 metros de comprimento, totalmente coberta, 12 metros de largura, palco fenomenal. Então já estamos final do ano, então o Estevão já teve o ok do prefeito. Ele vai ter que organizar todas as apresentações lá, porque nós queremos fazer um Natal de retorno após a pandemia, né? Então, a inauguração da Rua Coberta, os 60 anos de município e toda a programação, todas essas atividades da cultura que nós temos que fazer lá. Então, realmente vai ser algo diferencial. Claro, além da Rua Coberta, que é um marco histórico, nós temos lá todo o processo no interior do calçamento, a cidade tem os asfaltos, a gente às vezes esquece lá do campo que está sendo revitalizado com pista olímpica iluminada. Temos também a garagem nova lá, na próxima usina de asfaltos. Enfim, e a prainha, né? A prainha que é uma meta do nosso prefeito. E mais obras que nós vamos anunciar nos próximos dias aí para o município. É o grande foco, né? Acho que a prainha e a parte do turismo é o grande foco em relação a recursos, né? Que pauta aí recursos para o desenvolvimento desse projeto lá no município de Caxambu do Sul. Mas vale destacar também que o município de Caxambu do Sul tem a usina do asfalto próprio, né? Isso tem algo a ressaltar, que é uma marca também da atual gestão.
que é a busca aí por esta possibilidade de um asfalto aí frio, mas que tem desenvolvido o município com ruas pavimentadas. Inclusive, já fizemos um teste a semana passada. O prefeito e o secretário fizeram um trecho lá, começando a partir da base, né? Foi feito um pedaço para nós avaliarmos como é que se comporta, fazendo a base tudo certinho e colocando o asfalto frio em cima, porque futuramente a gente pretende começar no interior, né? Claro, um passo de cada vez. Então a gente vai fazendo os testes, temos toda a cidade para fazer asfalto, não tem calçamento. Agora também foi aprovado recentemente o programa de incentivo às calçadas, R$10 ao metro, né? Então temos isso também em andamento. Então a visão da administração Glauber e de Marcos é realmente deixar uma cidade diferente com cara nova, e que as pessoas também façam a sua parte em revitalizar a cidade e deixá-la cada vez mais bonita. É um incentivo, né? Incentivo direto. Bem, o Silvano já mencionou aí, Estevam, que a responsabilidade é tua lá em dezembro, né? Pois é, então, a gente tem, até chegar em dezembro também tem outros projetos, mas uns são projetos que se complementam, né? Então, sim, nós temos esse desafio para dezembro, né? Onde todas as linguagens artísticas estarão integradas nesse espetáculo. E antes disso também nós temos projetos ligados à mostra artística. A gente vai ter uma semana ali em que todas as linguagens vão se apresentar em espaços diferenciados no município. E nós também temos obra na cultura, Elvis. Opa! Nós temos a revitalização do museu histórico, né, que abriga a Casa da Cultura, o departamento e também o museu histórico lá do município. E como é que está essa obra lá? Então, a gente acabou iniciando ela agora em março, deu um pequeno atraso por causa da estiagem, que como a principal característica dessa obra seria a pintura, precisava fazer toda a higienização do museu. Então, por causa da estiagem, a gente acabou não conseguindo fazer no prazo. Retardou, então. Então, hoje, toda a parte o museu é uma casa histórica, que ela é uma casa quase centenária, que ficava no interior do município, e ela foi realocada para o centro da cidade lá nos anos 2010. Né? Foi uma doação da Foz de Chapecó para abrigar a memória do município de Caxambu do Sul. Então, na época, foi feito todo o transporte, enfim. E hoje ela abriga, então, né, ela faz essa guarda de memórias. Então, o dever do município, o nosso compromisso com esse espaço é manter ele revitalizado. Certo. Então, foi feito a troca das madeiras, né, de toda a parte de madeira que estava danificada, foi feito pintura, né, teve um conserto de umas cercas, né, a casa tem toda uma característica italiana, é um casarão, né, então ela tem umas cercas todas personalizadas da casa mesmo, a gente refez todas elas, mantendo o original, e também trouxemos a cor original de novo para o museu, né, Silvano, que antes não era a cor original do museu, então hoje nós temos a cor novamente, que era da casa lá no interior. E foi resgatado agora lá no centro também. Né? Que coisa boa. Investimentos aí que estão trazendo para a cultura, resgatando a história de Caxambu do Sul. Eu acho que é legal deixar claro também que a gente não fez ainda toda a planilha orçamentária, né? Não temos ainda tudo que foi gasto nessa obra, mas ultrapassa o valor dos R$50 mil, né? Que está sendo investido nessa reforma, né, do museu. Certo, legal, muito bem. Tá aí então, Silvano, mais esse investimento lá para Caxambu do Sul, que a gente tem falado bastante aqui em recursos e investimentos, está aí a cultura também resgatando a história nesse sentido também lá em Caxambu do Sul, né? Nós podemos dizer que quem não tem cultura, né, quem não tem passado, não conhece o passado, não vai produzir, se movimentar no futuro, né? Tem que ter passado, presente e futuro. Então, a preocupação uma das nossas preocupações é justamente isso, né? Preservar a nossa memória para que a gente possa avançar em desenvolvimento e crescimento também. E a cultura também não poderíamos esquecer, né? Que é uma das preocupações da nossa administração com a cultura. Vamos ter melhoria lá, né, Estevam? Vamos ter melhorias, vamos ter o jardim,
Tem vários acontecimentos ainda, várias pequenas obrinhas que vão acontecer junto ao museu ainda, né, para melhorar ainda mais. E uma das questões importantes é o aproveitamento da água. Vamos aproveitar, colocar uma caixa d'água para aproveitar então a água da chuva, né? Que tanto se fala em conscientização e o uso adequado da água, então isso também vai acontecer lá. A gente fez essa reforma junto com o diretor de cultura, pensando essas ações planejadas, né, para que tudo funcione adequadamente e fique um espaço melhor para a nossa população. Legal, muito bem. Ô, Estevan, mais alguma coisinha lá para finalizar? Eu só queria falar que na questão das políticas públicas de cultura, a gente em breve está retomando um trabalho relacionado à efetivação do Plano Municipal de Cultura, que é um documento que norteia todas as políticas públicas de cada município, e ele é formado, ele é criado a partir de uma mobilização da sociedade civil, dos artistas, né? Então, em breve, nós teremos também um fórum para discutir as políticas públicas do município, para formalizar esse documento e encaminhar para aprovação na Câmara de Vereadores. Mas já está definido o fórum? Não, a data ainda não. Tá. Não, a gente está organizando porque precisa primeiro ter uma troca aí dos conselhos e tudo mais, está vencendo esse mandato, então a gente precisa refazer isso dentro do período indicado. Legal. Né? E também dizer que eu participei nessa última semana, junto com o colegiado da MOSC, do 10º Fórum de Gestores Municipais de Cultura lá em Ibirama, Santa Catarina. Então a gente foi lá para discutir as políticas públicas em nível municipal, nível estadual e também em nível federal. E desse encontro resultou um documento que a gente encaminhou para todas as autoridades com algumas reivindicações, né, nos 3 níveis, né, estadual, municipal e federal, para melhorar ainda mais, né, e para atender também as demandas do setor da cultura em cada uma dessas esferas. Em Ibirama, né? Ibirama, participação lá. Obrigado então, Estevan. Obrigado também. Vai voltar a falar em breve aqui conosco para falar sobre essas ações e o andamento delas aqui. Secretário Silvano, mais algum recado, finalizando? Olha, finalizando, agradecer a oportunidade, né, Elvis, de nós estarmos aqui nessa segunda-feira, passar essas informações. Claro que são apenas algumas informações dentro de muita coisa que acontece, mas eu queria chamar a atenção dos nossos estudantes, da nossa população, para agora a preocupação da dengue, né, Elvis? Nós temos que continuar esse combate, né? Então cada um tem que fazer a sua parte. O nosso hospital lá está sempre cheio, né? Sempre lotado. Aliás, toda a região está lotado, né? Faltando insumos de tanta gente que está com esse problema. Mas é um trabalho que cada um tem que fazer. Então, enquanto educação, enquanto pasta de educação, enquanto administração, nós queremos pedir que cada um faça a sua parte, né? E assim, a educação está à disposição, a cultura está à disposição, o esporte está à disposição. Nós estamos lá para receber as pessoas, para solucionar os problemas, tanto de transporte, merenda, cultura, esporte, os professores, enfim, parte pedagógica, parte administrativa. Nós estamos lá e as pessoas que precisarem querem conhecer, tirar alguma dúvida, trocar uma ideia, ou mesmo sugestão, ou mesmo fazer uma crítica, né? Porque nós não sabemos tudo, nós temos que ter esse discernimento que a gente não sabe tudo. Nós estamos lá tentando fazer o melhor e queremos fazer o melhor, mas também sabemos que muitas vezes podemos cometer alguns equívocos. Exato. E estamos lá à disposição, Elvis, para que a população venha lá, converse com a gente, né? E nos ajude a construir uma educação de qualidade. E esse é o nosso foco. Cultura de qualidade, uma educação de qualidade e um esporte de qualidade. Um município que realmente tenha crescimento e desenvolvimento e um povo feliz. Esse é o nosso foco, esse é o nosso compromisso. Obrigado, professor. Obrigado pela sua vinda. Voltaremos amanhã, minha gente, com mais um bate-papo por aqui. Amanhã falando sobre exatamente isso que o secretário fechou, mas com o município de Águas de Chapecó, que é a causa da dengue também. Amanhã a partir das 7h30 por aqui. Agradecimentos aqui ao Estevan Casanova, que é o diretor cultural lá de Caxambu do Sul, ao secretário de Educação,
Cultura e Esportes de Caxambu do Sul, o secretário professor Silvano Santin, e trechos do bate-papo que eles mencionaram hoje aqui lá no Jornal do Meio-Dia, mas a entrevista na íntegra, em áudio, vídeo, foto, que a gente vai registrar agora lá no nosso site daqui a pouquinho, no tropicalfmsc.com.br. O quadro Entrevista fica por aqui no oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia de 37 anos de tradição, 3325-4123. Vem aí, Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. Farmácia São Jorge está há mais de 30 anos atendendo você, amigo cliente, com grande variedade de medicamentos, perfumaria, linha capilar, maquiagens de cuidado para a pele, suplementos aprovados pela Anvisa, linha infantil, produtos ortopédicos, bengalas e andadores, com laboratório para exames e agora toxicológico para CNH. Visite seu médico regularmente. Farmácia São Jorge, no centro de São Carlos, telefone 3325-4120.